Eu quero usar uma fala, que o deputado está de volta na tela, mas eu quero perguntar aqui, chegou uma pergunta de uma telespectadora daqui de Brasília mesmo, na verdade um telespectador, desculpe, Cristiano Ávila. Hoje a sociedade avançou muito na proteção dos animais, o que é positivo e necessário, mas ao mesmo tempo vemos que alguns pets estão sendo cada vez mais humanizados, com práticas de uso de roupa, sapato, perfume e produtos em excesso. Do ponto de vista psicológico e jurídico, aí é essa pergunta, até que ponto esse cuidado extremo pode deixar de ser proteção e passar a ser uma forma de prejuízo ao bem-estar do animal, fazendo com que ele deixe de viver como um animal? A gente não defende a humanização dos animais, né? Inclusive, o bem-estar dele depende dele expressar os comportamentos que são naturais da espécie dele. Né? Nós temos as 5 liberdades, né, doutor Leonardo, que ela é como se fosse um termômetro, né, para aferir o bem-estar daquele animal. As práticas, 5 liberdades. Poderia dizer essas 5 liberdades, ele ficar, não deixá-lo, né, com fome e sede, não deixá-lo no desconforto, né, deixar ele expressar o comportamento natural da espécie. Ou seja, se for um cachorro latir? Se for o cachorro latir, por exemplo, né, livre de dor e doenças. E tem uma última que é o estresse, né? Estresse e... Não se preocupa, aqui não é sabatina, me desculpe se eu fiz uma sabatina com a senhora, a intenção não é essa. Mas as 5 liberdades, ela é justamente para isso, né? Para ele poder expressar o comportamento natural dele. Então, todas essas práticas nossas, né, de enfeitar, colocar perfume, né, isso daí vai contra o que é natural da espécie. Né? Palavra veterinária. Também que você fez a pergunta para ela. Né? Então porque do ponto de vista jurídico. A pergunta das 5 liberdades, mas é exatamente isso. Mas é justamente para garantir o bem-estar do animal. Eu queria aproveitar a oportunidade. Deputado, por favor, coloque o código do orelha. Né? Eu penso que vai ser melhor. E já adianto que nós temos, só para que a gente não perca, nós temos contato direto com a bancada da proteção animal, o Conselho Federal, inclusive esse levantamento que o deputado comentou, nós temos já uma equipe fazendo a nossa assessoria parlamentar, se precisar, se for necessário, conte com a nossa contribuição. É importante que a lei venha, mas ela venha também com fundamentação técnica nesse aspecto da medicina veterinária, da zootecnia e jurídica da doutora. Né? Pode falar, doutora. Eu gostaria só de aproveitar, né, sobre a resolução 1236, né, de 2018, ela é uma resolução muito importante e ela elenca ali algumas práticas que são consideradas maus tratos, né? Então ela serve muito de amparo, né, para justamente para a gente poder qualificar que aquele tipo de prática é um maus tratos. Porque na Lei 9.605, essa lei de maus tratos, né, que está, essa vedação prevista na Constituição, a lei é uma norma branca, ela é em branco. Ela não tem um rol taxativo dizendo maus tratos é isso, isso e aquilo. Então, ela falta um pouquinho de complementação. Não falo nem que talvez isso seja favorável, porque se nós tivéssemos um rol dizendo isso é maus tratos, uma eventual prática diversa daquela listagem ficaria fora. Né, e daria uma impunidade. Às vezes aqui no processo legislativo a gente vê isso. Às vezes colocar na lei é importante, às vezes não colocar na lei é mais importante porque você consegue, por meio que a gente chama no processo legislativo, regras infraconstitucionais abaixo da Constituição, e aí por meio de uma portaria de um Conselho Federal, por exemplo, que ele pode elencar quais são esses casos de maus tratos. É um trabalho colegiado e conjunto, não é isso? Sim, e nesse caso, só para complementar, a questão dos maus tratos, né? Às vezes é difícil você conceituar o que é maus tratos, mas para uma pessoa, quando ela se depara com um caso de violência, ela consegue identificar de pronto o que é aquele maus tratos. Como é que o senhor vê essas observações aqui, deputado? Eu acho importantíssimo a participação do Conselho Federal e também a participação de técnicos especialistas na área, na formação dessa lei.
porque uma lei dessas, ela não pode ser uma lei motivada por viés político apenas. Eu nem sei se esse ano seria o ano adequado para isso, por conta de ser um ano eleitoral, e como é um assunto tão sério, tão importante, eu vejo que é imprudente e não é ético você tirar proveito político em cima de um assunto tão sério e tão importante para o Brasil. Mas é um momento de amadurecimento político, não é isso, deputado? Não, o momento ele é importante porque ele vai trazer um número significativo de pessoas para a discussão, uma discussão extremamente necessária, e que nós precisamos fazer com que essa legislação ela se torne uma realidade. Deputado, você vê que Oi? Sim? Não, pode terminar, por favor, depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Tá, você vê que há uma consciência coletiva das pessoas. É importante também as pessoas, aquelas que gostam dos animais, respeitar o animal conforme a sua espécie. A humanização do animal muitas vezes sufoca o animal, e aquilo que talvez parecia ser um cuidado se transforma em maltrato. O cachorro tem que ser tratado como cachorro, o cavalo como cavalo, né? Então, o gato como gato. Cada animal tem a sua espécie, a sua especificidade, e precisa ser respeitada como tal. E as 5 liberdades ali que a doutora nos trouxe, é importantíssimo que eu penso que até um conteúdo desse devia fazer parte da base curricular das nossas escolas, para formar as crianças já com uma consciência desde o ensino fundamental. Muito bem, é uma excelente ideia, deputado. Eu queria aproveitar agora, e tem 3 participações aqui que eu queria, sobretudo do senhor. A Flávia Marques, de São Paulo, capital, pergunta: esses casos não poderiam entrar como crimes hediondos? Se o senhor responder rapidinho, eu faço as outras. O conceito do crime hediondo, ele é um conceito muito específico, né? E se você amplia muito o leque de práticas, você pode vulgarizar e perder aquele efeito prático da necessidade do que é um crime hediondo. Um crime hediondo, por exemplo, estupro, pedofilia, latrocínio, feminicídio. Feminicídio, esses são crimes hediondos, né? Tá certo. Então, deputado, uma outra pergunta. Os senhores parlamentares criem leis para que a União, os estados e os municípios sejam os responsáveis em tratar de doações de rações aos cuidadores e aos canis municipais. É uma proposta que veio do Aloysio Oliveira, não tem a cidade de onde ele escreveu. Tá, a proposta ela é bem-vinda, é uma proposta importante, mas aí a gente tem que pensar algumas questões relacionadas até a incentivos, porque toda doação ela tem um custo, né? E os recursos são escassos. Medidas como essa a gente tem que tomar muita responsabilidade quando implementar. Tá certo. Mas é bem-vinda a ideia. Deputado, convido o senhor a permanecer conosco, se o senhor puder. Nós vamos agora novamente ao Paranoá. A Raíssa tem outros convidados, é isso? Isso, agora a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho da Elizabeth dos Santos. Ela é vice-presidente da Associação SOS Anjos de Quatro Patas, lá de Planaltina. Tudo bem, Elizabeth? Seja bem-vinda, Planaltina de Goiás. Quantos animais hoje você tem em sua residência ali nesse trabalho? Na minha residência eu tenho aproximadamente 80 animais, mas no total são 240. Porque nós temos no abrigo alguns animais, só que o abrigo não consegue acolher todos, né? E na casa da presidente, que é a Cláudia Albuquerque, também tem animais. Elizabeth, você está aqui, trouxe a cachorrinha para ser castrado, né? Isso, agora a pessoa tem que ter tempo também, né, para estar cuidando desses animais. Como é que é a sua rotina hoje em função dos animais?
Bem, eu acordo bem cedo, eu moro numa chácara, né? Então eu acordo bem cedo, porque a prioridade lá são eles. E eu tomo café 11 horas, 11h30, às vezes não tomo, porque enquanto eu não termino de cuidar deles, né, eu não vou cuidar de mim. E assim, tem que lavar os canis, dar comida, dar medicação, tem casos, às vezes, urgentes que tem que levar para o veterinário, às vezes tem consulta marcada, revisão, então assim, toma bastante tempo. Você tem ajuda? Eu também queria saber qual o custo médio hoje para resgatar um animal, tratar e encaminhar ele para adoção. É um custo alto? O que pesa mais, né, nesses custos? Olha, varia, depende de como você pega o animal. Se você pegar um animal com sinomose, você tem um gasto em torno de R$ 2.500 para tratar. Se você pega um animal com miíase, né, que é a bicheira, você tem aí um gasto em torno de R$ 1.500, porque tem a consulta, tem as medicações, tem o retorno, né, e uma alimentação mais adequada para eles. E você tem ajuda? Como é que esses custos são pagos? E tem alguém trabalhando com você lá? Atualmente, de uma semana para cá, eu conto com uma pessoa que está me ajudando 2 vezes na semana, porque eu não estava conseguindo, né? E a gente tem ajuda de doações, voluntários, exatamente, tá? Dona Elizabeth, obrigada, parabéns, viu, pelo seu trabalho, um ótimo exemplo aí a ser seguido. Obrigada. Agora eu vou conversar com a Carmen Lúcia de Oliveira, ela também resgata e cuida de animais. Tudo bem? Quantos animais hoje você ajuda? Eu, na minha residência, tenho 7 animais, 7 cachorros e um gato, faz 8. Inclusive, esse aqui foi adotado, era de rua, estava com câncer. Eu fiz uma rifa, meus amigos ajudou e ele curou e eu resgatei ele e adotei, Caramelo. Carmen Lúcia, o que te motiva? Porque você está aqui hoje, né, um dia de semana, demanda tempo, cuidar, tratar, demanda, como a gente falou ali, tem custos, né, financeiros. O que te motiva hoje a trabalhar em prol desses animais? O que me motiva é diminuir, né, castrar os animais para diminuir os cachorros de rua, né? Porque quando eles são pequenos, adotados, todo mundo acha bonitinho, né? Tudo, mas depois joga na rua, né? Aí as cachorras produzem muito rápido. Então o que me motivou foi isso, né? Diminuição dos cachorros de rua jogados, né? Principalmente de rua, né? Carmen Lúcia, o que você falaria para quem pensa em adotar hoje por impulso? Eu indico que adote, mas adote se gostar e se amar, né? Para cuidar, porque pegar um bicho não é só pegar. O bicho tem gasto, né? O bicho precisa de comer, de atenção, de remédios. Enfim, o bicho, ele sente praticamente quase a doença que a gente sente, né? Uma pneumonia, uma dor de ouvido, né? Uma febre. Então, quem adotar, realmente, quem ama, tem que adotar e ficar até o final, porque é uma vida. Tá certo, Carmen Lúcia, obrigada e parabéns também pelo seu trabalho, tá? E agora eu devolvo para o estúdio. Obrigado, Raíssa, muito bom esses depoimentos aí. E aquela convidada anterior, ela falou uma coisa que eu vivo na pele, a gente prioriza os cães, né? Eu lá em casa, eu tenho, no momento 2, eu não consigo tomar café da manhã antes de sair com eles para fazer as necessidades primárias de manhã, né? A gente dá uma volta com eles e depois é que eu vou tomar café, porque se deixar eles ficam pulando lá com a gente. Deputado, o senhor, eu soube, um passarinho me contou aqui na orelha, que o senhor também tem um trabalho de voluntário, de atender os cães e animais aí. O senhor também ajuda essa turma que tem necessidade de ajuda, não é isso? O senhor ajuda quem precisa de ajuda. Eu tenho 2 em casa e até um apego que a gente tem com os animais desde criança e tal, a gente aprendeu isso na infância, né? E o trabalho que a gente faz na defesa animal, socorrendo, principalmente os cachorros e gatos, cavalo, animais que são encontrados em situação de maltrato, muitas vezes, nas rodovias, nos postos de gasolina. A gente recolhe, dá a eles o tratamento necessário e busca o encaminhamento para adoção.
Eu não faço a postagem disso nas redes sociais, porque não me parece legal assim tu tirar proveito político de uma situação, de um ser animal ali que está numa condição de sofrimento. Então é aquele princípio bíblico que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar fazendo. Mas se eu fosse enumerar os históricos aí, a gente teria um relato muito importante aí. Aconteceu um fato, uma ocasião, voltava de viagem num posto de gasolina, um cachorrinho pequeno com a perna quebrada, né, solta. E quem quebrou a perna dele foi o guarda do posto, que quebrou com uma paulada. E todas as pessoas ali naquele posto de gasolina, sem sentir nenhuma empatia, no município do Rio Grande do Sul, chamado Soledade. E aí a gente pegou, recolheu aquele animalzinho, encaminhou para o veterinário para consertar a perna dele. A época ali, vê ali em 2000, uma despesa ali em torno de R$2.000, a gente se cotizou com alguns amigos, e é isso a gente tem feito. E as pessoas que fazem essa cotização comigo para recolher os animais, eles também não têm interesse em fazer divulgação assim para tirar proveito de mérito nas redes sociais. Um gesto bastante importante, que não é o senhor não trabalha por uma função eleitoral, o senhor trabalha enquanto pessoa, um ser que cuida de outro, não é isso? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!